Fala, minha turma! Tá tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilaço com vocês aí, gente? Estamos chegando nesta segunda-feira, segundou, dia 28, né, produção? Dia 28 de agosto de 2023. Nós estamos por aqui para trazer notícia, trazer informação de tudo o que aconteceu nesse final de semana esportivo. A gente traz para você que está aí sempre ligado e ligada com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos. E aí, como é que foi seu final de semana? Foi tudo bem? Foi tudo legal? Tudo jóia? Que coisa boa. O meu passei trabalhando, né? Graças a Deus. Então foi bom demais. E muita saúde, muita saúde. A gente continua com muita saúde, isso é o mais importante. Tomara que o seu final de semana tenha sido muito bacana, muito legal e também com muita saúde. Chegou a hora de começar aqui mais uma semana de vídeos no nosso canal Cristiano Santos Radialista e já desejo para você uma semana aí super abençoada para você. Hoje traremos aí Campeonato Brasileiro Série B, né, rapaz? O Vitória continua na liderança da Série B do Brasileirão, só que empatou, né? Empatou fora de casa, conquistou um pontinho, um bom resultado para o time rubro-negro baiano. Na Série A do Brasileirão, tivemos jogos interessantes. Empate do Corinthians em casa com o Goiás, né? Jogo ali naquela parte de baixo da tabela, o Corinthians preservou alguns de seus jogadores pensando na Copa Sul-Americana, jogo da volta, né? Que acontece na Argentina contra o Estudiantes. O jogo será amanhã pela Copa Sul-Americana, as quartas de final da Copa Sul-Americana, tá 1-0 para o Timão e o Corinthians poupou seus principais jogadores, né? E quase perdia a partida para o Goiás. Aí nos minutos finais acabou colocando alguns dos seus titulares. O Corinthians acabou empatando o jogo quando isso aconteceu. Teve também nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos o Botafogo que venceu mais uma, né? Dessa vez a vítima foi o Bahia que segue ali próximo da zona de rebaixamento. Aliás, falando em zona de rebaixamento, sou o América Mineiro, né? Que venceu o São Paulo, que conseguiu aí os 3 pontos daqueles times que estão na parte de baixo da tabela de classificação, brigando aí ou para sair da zona de rebaixamento ou então para se livrar ali, né? Para não entrar na zona da degola. Outro time que perdeu também foi o Santos. Santos perdeu para o Galo lá na inauguração oficial, né? Lá de jogos da nova arena do Atlético Mineiro, a MRV Arena. Pois é, o Flamengo empatou em casa com os reservas do Internacional também nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Tivemos os reservas do Fluminense segurando o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, agora chamada de Liga Arena, né? Os jogos, o Vasco empatou, aliás, o Vasco perdeu, né? Perdeu para o Palmeiras por 1-0 e muita reclamação, porque mais uma vez, o Vasco é prejudicado no Campeonato Brasileiro, o gol anulado de forma equivocada e o Vasco perdeu para o Palmeiras por 1-0 num golaço, né? Do craque, né, rapaz? Do craque, rapaz, dele, né? Do craque do Palmeiras aí, que acabou fazendo o gol do Verdão. A gente fala já desse confronto também. Tem a derrota para o São Paulo, como eu já disse, para a equipe do América Mineiro. O São Paulo que resolveu colocar time misto, né? Contra a equipe do América Mineiro. Eu nem a torcida do São Paulo entendeu por quê. Porque o São Paulo só joga na quinta-feira em 9h30 da noite. Então, não tinha sentido, já que o São Paulo está naquele bolo ali da tabela de classificação, na parte de baixo da tabela, não está livre ainda de nenhuma possibilidade de rebaixamento. Então, sinceramente, ninguém entendeu por que o São Paulo, por que o Dorival Júnior fez essa escolha. Porque tempo para se recuperar tinha, e não era uma viagem assim longa que possa desgastar os jogadores. Nós traremos já tudo aí sobre o Campeonato Brasileiro, a classificação, como é que ficou, os demais jogos já para você aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Falaremos também, evidentemente, sobre a seleção brasileira. O Vinícius, né? O Vini Júnior se machucou, né, rapaz? E tem edema na coxa e chances reduzidas de defender a seleção nas eliminatórias. Pois é, muito em breve, acho que semana que vem, se eu não estou equivocado, né? Ou na outra semana,
o Brasil vai estrear nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Falaremos também de esporte motor, né, rapaz? Pilotos morrem em acidente gravíssimo na prova do Moto 1000 GP no Paraná. É um acidente muito feio aí que acabou vitimando, né, algumas pessoas, né, dessa modalidade aí do esporte, e a gente vai falar já já. Falaremos também sobre o Vasco, que o Vasco, como eu já disse aqui, o Vasco contesta VAR contra o Palmeiras. PC Oliveira, ex-árbitro, diz que gol do Paulinho, né, que foi um golaço, rapaz, foi legal, mas dentro de campo o VAR, né, principalmente o VAR, quem estava no comando do VAR ali achou que não, que o gol foi irregular. Daqui a pouco falaremos aí desses assuntos. Enquanto isso, deixa aí a sua curtida, né? Também tem aqui o espacinho de comentários para você comentar também sobre todos os assuntos que vamos tratar com você aqui nesta edição desse nosso primeiro vídeo do canal Cristiano Santos Radialista. Também compartilha esse vídeo aí, que ajuda muito a gente. Também se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui, ou se você já passou por aqui, mas não se inscreveu, tem aqui para você se inscrever. Inscreva-se aí no nosso canal e não esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para vocês receberem aí todas as notificações do nosso... sempre que postarmos aqui um vídeo, né, o YouTube vai te avisar. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui no canal Cristiano Santos Radialista pra gente trazer notícia, trazer informação. A gente já começa com a notícia ruim, né? Porque o Vini Júnior tem edema na coxa e chances reduzidas de defender a seleção nas eliminatórias. O Vini Júnior dificilmente terá condição de defender a seleção brasileira nas duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Avaliações iniciais dos médicos identificaram um edema muscular na coxa direita do atacante e a estimativa de recuperação em primeiro momento é de 1 a 2 semanas. Exames de imagens serão realizados nesta segunda-feira em Madrid para confirmar a gravidade, e a CBF, né, e Real Madrid estão em contato para avaliar a situação do jogador. O problema aconteceu logo no início da vitória por 1-0 sobre o Real Sociedad, na verdade, do Real, né, do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, né, fora de casa. Aí a vitória do Real Madrid por 1-0
fora de casa. Vinícius Júnior partiu em arrancada aos 14 minutos para receber lançamento de Camavinga e sentiu a fisgada. De imediato, o brasileiro se sentou no gramado e pediu atendimento médico até ser substituído por Joselu. Pois é, rapaz, o elenco do Real Madrid se reapresenta nesta segunda-feira e Vini será submetido a exames mais detalhados. A seleção brasileira se apresentará em Belém na segunda-feira, dia 4, e são pequenas as chances de ter o atacante à disposição para o primeiro jogo contra a Bolívia, dia 8 no Mangueirão, dia 8 de setembro. Em seguida, o Brasil viaja para Lima, onde visita o Peru, dia 12 de setembro. Além de Vini Júnior, a comissão técnica, comandada aí por Fernando Diniz, vive a expectativa a respeito de Neymar. O camisa 10 se apresentou também com uma lesão muscular ao Al Hilal da Arábia Saudita e o técnico Jorge Jesus disse que não teria condição de defender a seleção. Por outro lado, o clube divulgou nos últimos dias vídeos do jogador participando normalmente das atividades com os novos companheiros. Problemas aí para nossa seleção brasileira que inicia a caminhada rumo à Copa de 2026 já no início desse mês, do mês que vem, na verdade, de setembro. Notícia triste aqui também, viu, gente? Pois é, essa mais triste do que essa que a gente falou do Vini Júnior. Pilotos morrem em acidente gravíssimo na prova do Moto1000 GP, no Paraná. Pois é, um acidente impressionante marcou a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade em Cascavel, ontem domingo. Logo após a largada, no complemento da primeira volta, o piloto André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, foi atropelado na pista. Ele e o condutor da outra moto, Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, não resistiram aos ferimentos. Os falecimentos foram confirmados pela assessoria oficial do Moto1000 GP. André Lima, largado aí, na verdade André tinha largado, em 8º lugar, na saída de uma das curvas do Autódromo Zilmar Beux. Ele caiu, e ficou no meio da pista. Ao se levantar, foi atingido em cheio por Érico. Após atendimento emergencial, foi encaminhado para o centro cirúrgico, mas teve uma parada cardiorrespiratória. O sobrenome dos pilotos é o mesmo, mas não há parentesco entre eles. Após a batida, por volta das 13h20, a corrida foi interrompida sob bandeira vermelha imediatamente. Seguindo todos os protocolos internacionais de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Motociclismo, a FIA, os pilotos foram encaminhados em estado gravíssimo para a unidade hospitalar. O óbito de Érico foi confirmado às 15h16 e o de André às 16h51. A direção de prova suspendeu todas as atividades do circuito, sem previsão de retomada. A organização do Moto1000 GP lamentou o ocorrido em comunicado oficial. Um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000 GP. Nesse momento, nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram, diz aí o texto. Lamentável mesmo, gente? Muito lamentável essa situação aí, E assim, é um esporte de altíssimo risco, como é a Fórmula 1. Só que na MotoGP, a MotoGP é o seguinte, o piloto ele fica mais exposto do que na Fórmula 1. Na Fórmula 1 ainda tem a proteção do carro, Bate ali, é perigoso, tem um risco de morte também, mas tem uma proteção. Na MotoGP, a proteção do piloto é o corpo dele. Então é muito mais complicado. E assim, ele teve um problema, caiu da moto, se levantou, e aí, como ele ficou no meio da pista, e na velocidade ali, mas foi culpa do cara que atropelou? Não, gente. Não, porque ali tá na velocidade. Não tem como, não é como no trânsito que você vem e consegue. Ali não dá tempo. É muito rápido, Infelizmente, esses dois pilotos, veio a óbito
lamentavelmente. Vamos falar do Vasco. O Vasco contesta VAR contra o Palmeiras. PC Oliveira diz que gol de Paulinho foi legal. O Vasco soltou nota na noite do último domingo, ou seja, de ontem, logo após a derrota por 1-0 para o Palmeiras, contestando a anulação do gol no Allianz Parque. Quando o jogo ainda estava 0-0, Paulinho marcou um golaço no primeiro tempo. A arbitragem, no entanto, considerou impedimento de Verratti no início do lance e anulou. Abre aspas, o Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo de Paulinho na partida deste domingo, dia 27 de agosto, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol, fecha aspas, diz a nota. Não vai dar em nada, né? Vai dar em nada, vai terminar em pizza e refrigerante novamente, vai dar em nada, gente. Não vai dar em nada isso aí. O clube já havia feito uma reclamação, não é a primeira reclamação. O clube já havia feito uma reclamação com a CBF no início desta semana por causa da arbitragem do jogo contra o Atlético Mineiro. Na ocasião, o Vasco questionou um pênalti não marcado em Gabriel Peck no jogo do último domingo. O lance, porém, não afetou o resultado, já que o Vasco venceu por 1-0. PC Oliveira diz que gol foi mal anulado. Após o jogo, o comentarista de arbitragem PC Oliveira analisou o lance e deu razão à reclamação do Vasco. Para ele, o gol de Paulinho deveria ter sido validado. Abre aspas. Aliás, vamos ler aqui o que ele disse, né? A bola é cruzada da esquerda. O Verratti estava em posição de impedimento e cabeceia. O Murilo tem uma ação que é para salvar o gol. Mas depois da ação do Murilo, repare como o Richard Rios tirou essa bola de dentro da área. A ação do Murilo não caracteriza uma nova jogada, mas o Richard Rios tem o passe, a posse da bola, controle do movimento, não dá para considerar como desvio. A partir desse momento que ele afastou essa bola, deu início a uma nova jogada. Tudo o que aconteceu antes, o impedimento de Verratti, deve ser desconsiderado. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma ação fora do protocolo, avaliou o PC. Meu amigo, repito, eu não vou nem perder tempo aqui com esse negócio, sinceramente. Porque eu sinceramente, é revoltante o que acontece no futebol brasileiro. E eu não estou falando aqui específico de erro só do Vasco não, tá? Só do Vasco não. O Vasco acho que um dos principais afetados aí, né, por essa questão. Ah, mas tem que reclamar que não... Reclama, dá em quê? Em pizza com refrigerante. Não dá nada, gente. No próximo jogo, esse mesmo cara que estava no VAR vai estar no jogo do Palmeiras contra outro, do Vasco contra outro, do Corinthians contra outro, e assim vai. Eles não têm punição. Os clubes são penalizados porque perdem esses pontos, podem fazer falta para o Vasco. Esses 3 pontos podem fazer falta para o Vasco. Para o Palmeiras, possivelmente não. Mas para o Vasco pode fazer falta no final do campeonato, né? E aí você vê mais uma vez, mas tem que reclamar com a CBF. Se reclama, o que é que acontece? O presidente da arbitragem, seu Seneme, o que é que ele disse no lance do Peck? Que não teve impacto para o Peck para dar pênalti, que o árbitro foi correto. Como que não tem... Você está correndo numa jogada e você é puxado. Só é ver o lance e é brigar com a imagem. Se você vê o lance do Peck contra o Atlético Mineiro, quando o jogador do Atlético Mineiro puxa o Peck, ele perde completamente o equilíbrio para chutar a bola como ele queria. É nítido. A imagem, não é eu que estou falando, na imagem. Se vocês que estão assistindo esse vídeo for ver novamente esse lance, que eu não estou nem discutindo o lance de ontem, mano. Estou nem discutindo, eu estou falando do lance lá, né? Que o presidente de arbitragem disse que não, foi ele, na análise dele, fazer que não, os caras falaram ontem no pós-jogo, jogou onde? Nunca chutou nem aquela bolinha de de meia que a gente chutava antigamente, nem isso, né? O presidente
o presidente da arbitragem hoje no Brasil chutou. É por isso que coloca a gente despreparada, gente. É por isso que a arbitragem no Brasil está uma M, sabe? Então, e a tendência é só piorar. E aí abre precedentes para um monte de coisa. Para um monte de especulações. Abre. Até não pegaram os jogadores aí com combinações de negócio de casas de aposta. Você abre precedente para o torcedor, para a imprensa, para todo mundo pensar um monte de coisa. Porque é demais, gente. É demais. E outra coisa, ontem, quando o Vasco está perdendo, a arbitragem dá 3, 4, 6 minutos de acréscimo. Quando o Vasco está ganhando, são 8, 9. Eu não entendo isso. Não entendo isso, sinceramente. Sinceramente, eu não entendo. O Daronco contra o Bragantino, ele deu 16 minutos de acréscimo, contando os dois tempos. Primeiro tempo e o segundo tempo. 16 minutos de acréscimo. Agora, vê se teve o tempo parado para isso. Não teve, gente. Entendeu? Então, assim, a arbitragem no Brasil, e o pior que eu não tenho esperança de que melhore. Se melhorar, vai ser assim, vai me surpreender, assim, mas de uma forma, vou vir aqui falar, gente, não é que a arbitragem melhorou, rapaz, mas não temos essa, né? A gente não tem essa esperança. Não temos essa esperança que a arbitragem vai melhorar. Eu confesso para vocês que na hora do jogo, eu estava assistindo o jogo, eu falei, não, realmente estava impedido. Falei com minha esposa, estava assistindo o jogo mais antes, eu falei, realmente o jogador do Vasco está impedido. Só que, quando você vai ver com mais cuidado, você vê que a linha, até falando do impedimento agora, não do segundo lance, mas falando, a linha que é traçada, ela foi traçada no pé do jogador do Palmeiras e no pé do jogador do Vasco, que foi o Verratti. Só que o ombro, diz a regra que só não pode considerar, né, na frente o braço. Se o braço estiver na frente, aí não conta, porque o braço não pode fazer gol. Isso aí né, todo mundo sabe disso. Agora, só que o ombro pode. Se um jogador fazer o gol com o ombro, pode, com o ombro pode. Então esse ombro, a linha tinha que ser traçada no ombro. Eu não me lembro agora se foi o zagueiro do Palmeiras. Qual foi o zagueiro do Palmeiras? Se foi o Gustavo Lima ou o Murilo. Eu acredito que tenha sido o Gustavo Gomes. A linha tinha que ser traçada no ombro do jogador do Palmeiras, que estava nitidamente, no máximo, na mesma linha. Mas é uma má vontade, gente, que sinceramente é uma má vontade para uns clubes, boa vontade demais para outros, né? Sei, sinceramente, não sei onde a gente vai parar, não. Sinceramente, não sei. Talvez tenha sido a camisa, né? Talvez tivesse uma outra camisa ali. Será? Se tivesse uma outra camisa ali, será que seria lance normal? Né? Como eu disse para vocês aqui, abre precedente para a gente pensar, imaginar um monte de coisa. Abre. Porque o lance do gol do Vasco, assim, você pode discutir outras coisas, impedimento, é discutível esse lance do impedimento, para mim mesma linha, mas é discutível, né? Mas o gol do Paulinho não, o gol do Paulinho não tem discussão, gente, não tem discussão. E assim, quem está no VAR pode falar muito bem, tem no início da jogada, quem está no VAR, tem um início da jogada que tem um possível impedimento. Mas só que quando a jogada segue, acontece, na regra tá assim, viu, gente? Não é eu que estou falando, não, a regra. Tem uma segunda jogada. Vem aqui, chama o árbitro no monitor que ele vai ver isso. Chama o árbitro no monitor que ele vai ver isso. Não é difícil não, gente. A imagem tá lá, ó. Ô, seu juiz, seguinte, tem um possível impedimento, nós vamos traçar aqui, mas só que no decorrer da jogada, tem uma jogada que faz com que anule todo o começo da jogada e vira uma outra jogada. Vem aqui tirar a dúvida aqui, vem cá, vem no monitor, dá uma olhadinha no monitor lá, vai lá no monitor. Fácil, gente, não é tão difícil apitar futebol com a tecnologia de hoje não, gente, não é tão, antigamente sim, era muito difícil, a olho nu, mas hoje tem a oportunidade de, olhar na telinha, Rapaz, não, eu errei mesmo. Não, realmente.
Não, tá certo, vamos validar o gol. Cara, mas não é do interesse de um monte de gente algumas situações que acontecem, né? Gente, segura um pouquinho que já eu volto falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Série A, vamos debater mais aí, falar mais, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Série B, o Vitória tá a passos largos aí para voltar para a Série A do Brasileirão. Nossa Vitória, rapaz, tem mais um time aí. Tomara que o Bahia continue na Série A do Brasileirão, né, para que a gente tenha aí os dois representantes da nossa Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Segura aí que eu volto daqui a pouquinho com mais informação, dessa vez falando de Brasileirão. Segura! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo nosso canal Cristiano Santos, radialista, com a parte final aqui desse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, dia 28 já, né, gente? Tá chegando aí o finalzinho aí do mês. Chegando mais um mês aí, tá chegando mais um mês. Eu olhei no calendário aqui, porque sexta-feira eu falei a data errada, né, menino? Então deu uma conferida aqui, pra não falar errado de novo, né? Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória continua líder, agora aumentou a sua vantagem, aumentou a sua pontuação aí sobre o segundo colocado, né? Em 3 pontos. 25ª rodada do Brasileirão da Série B, que termina hoje. Tem mais um jogo, tem um jogo hoje para fechar a 25ª e 6ª rodada aí desse segundo turno. Tivemos Mirassol perdendo em casa para o Juventude por 1-0. Criciúma 1-0 para cima do Vila Nova. Tivemos ainda a Ponte Preta 1-0 para cima do Londrina. O Sport perdeu em casa, rapaz, para o Ituano por 2-1. E os muros aí da Ilha do Retiro foram pichados, né? Os torcedores pedindo raça aí, pedindo para jogar com raça aos jogadores do Sport. O Sport, que é um candidato fortíssimo a voltar para a Série A do Brasileirão, mas não estava nos planos perder para o Ituano em casa, né? Mas Série B é assim, rapaz, é difícil, o jogo é duro. Mas o Sport está no bolo ali, ó. O Sport está no bolo ali na classificação em segundo, né? Acho que o torcedor tem mais que apoiar nesse momento, porque o Vitória está no G4, né? Se terminasse o campeonato hoje, o Sport estaria, falei Vitória, mas é o Sport. O Sport estaria de volta para a Série A do Brasileirão. Tivemos o Sampaio Corrêa empatando em 1-1 com o Guarani. Tivemos outro empate entre Tombense e Ceará em 2-2. O CRB venceu o Novo Horizontino por 1-0. No encontro aí dos times de Santa Catarina, empate em 0-0 entre Chapecoense e Avaí. Empate também 0-0 entre Atlético Goianiense e Vitória. E hoje, né, o Botafogo de Ribeirão Preto, às 8 horas da noite, recebe o ABC. Antes de passar a classificação para você que está aí ligado com a gente, vamos falar da 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Deu um erro aqui, deu um erro. Deixa eu voltar aqui, porque deu um erro aqui, menino. Não foi, né?
Deixa eu voltar aqui para ver se a gente consegue mostrar a 26ª rodada do Brasileirão. Tá dando erro, rapaz. Tá dando erro aqui no bichinho aqui, tá dando erro no bichinho. Deixa eu atualizar aqui para que a gente possa falar aí da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Deixa eu atualizar para vocês que estão ligados com a gente, para que a gente possa ir tempo real aqui, né? Gravando o vídeo e atualizando aqui para ver se a gente consegue buscar aqui, né? Buscar aqui os jogos da 26ª rodada do Brasileirão da Série B. Dá uma atualizada aqui, porque aqui é assim mesmo, gente. Não é ao vivo, é gravado, mas tem esses perrengues também, viu? E aqui a gente não corta essas partes, não. A gente deixa aí ao vivo para vocês perceberem, né? Que é assim mesmo. Como diz a música, imprevistos acontecem, né? Pois é, como já diz aí a música do Pablo, rapaz. Pois é. Deixa eu ver se dessa vez vai, deixa eu ver. Não foi ainda, gente. Vou ficar devendo para vocês, então, a 26ª rodada, né? Que não está ainda aqui no Globoesporte.com, não está aceitando. Então vamos falar da classificação, então, da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória lidera com 48 pontos, em segundo o Sport 45, em terceiro o Criciúma com 44 pontos, em quarto Juventude 43 pontos, em quinto o Novo Horizontino 42, em sexto Vila Nova também com 42 pontos, em sétimo o Guarani 41, em oitavo o Atlético Goianiense 38, em nono Mirassol 36, mesma pontuação que o 10º colocado CRB, 11º colocado Ceará 35 pontos, 12º Botafogo de Ribeirão Preto com 33, 13º Ituano, né, que venceu. Que vitória do Ituano, hein, rapaz? O Sport venceu o Sport na Ilha do Retiro. Chegou aos 32 pontos. 14º Ponte Preta 31, 15º Avaí 27, 16º Chapecoense 26, dentro da zona de rebaixamento. Sampaio Correia 26 pontos, 18º Tombense 21 pontos, 19º Londrina com 19 pontos. E na lanterna da competição, o time do ABC com 14 pontos. É a situação de momento da Série A do Brasileirão. Da Série A não, Série B, né? Da Série B aí do Campeonato Brasileiro. Falando em Série A, falando dos jogos aqui da 21ª rodada, toda ela já concluída. Tivemos o Flamengo empatando no sábado em 0-0 com o Internacional. Resultado ruim para o Flamengo, porque o Flamengo busca aí, né? Tá na captura do Botafogo. Jogou com o time com o que tem de melhor, né? Em casa no Maracanã. E o Internacional poupou jogadores porque joga amanhã pela Libertadores da América, né? Contra a equipe do Bolívar. E vai ter o jogo da volta no Beira-Rio. Por isso, o time do Internacional levou um time misto para jogar contra o Flamengo. Mesmo assim, conseguiu arrancar um ponto no Maracanã contra o Mengão. Quem também não conseguiu vencer foi o Corinthians. O Corinthians recebeu o Goiás em casa, né? Também fez a mesma coisa com o Internacional, poupou alguns jogadores e aí viu o Goiás pressionar muito, perder muitos gols, fez 1-0, mas aí o Corinthians colocou alguns dos seus titulares em campo e conseguiu empatar. Não conseguiu a virada, mas conseguiu empatar, pelo menos amenizar aí o prejuízo. No domingo tivemos o Bragantino 2-0 para cima do Cuiabá. O Botafogo, rapaz, Botafogo tá demais, né? Botafogo fez 11 jogos no Engenhão, né? No Tapetim. Fez 11 jogos e venceu os 11. Botafogo ainda nem sequer empatou jogando em casa neste Campeonato Brasileiro. Dessa vez a vítima foi o Bahia. 3-0 Botafogo, para não deixar dúvida da campanha espetacular que o Botafogo faz na competição. E o próximo confronto do Botafogo é contra o Flamengo. É o clássico no Tapetinho. Lembrando que o Botafogo venceu no primeiro turno por 3-2. Aquele jogo lá também que tinha aquela árbitra lá que não expulsou o jogador do Flamengo, etc e tal. Se prepara, Botafogo, se prepara que domingo que vem tem mais. Atlético Mineiro 2-0 para cima do Santos. O Atlético que inaugurou a sua arena MRV, né? E o Paulinho, né? O Paulinho com 2 gols, rapaz. Os 2 primeiros gols aí da arena MRV conseguiu ser o primeiro, né? Marcar gol aí na nova casa do Clube Atlético Mineiro. Com isso, o Atlético sobe na tabela, já a equipe do Santos continua na zona de rebaixamento com 21 pontos. O América Mineiro, lanterna da competição, venceu os reservas do São Paulo por 2-1.
que eu disse aqui no início, não entendi por que o São Paulo, nem eu nem a torcida do São Paulo entendeu por que o São Paulo colocou time reserva para jogar contra o América Mineiro. Gente, o São Paulo tem 28 pontos. Tudo bem, 7 pontos da zona de rebaixamento, mas já poderia, tá com 31, 35 e nem pensar nisso mais, né? Mas o São Paulo poupou jogadores aí contra o América Mineiro e pagou o preço. O América venceu por 2-1, depois de, o América não vencia há 10 jogos. Acho que, se eu não me engano, há 10 jogos que o América não vencia. Voltou a vencer, continua na lanterna aí do campeonato, né? Mas, evidentemente que dá um ânimo aí para esse time do América Mineiro. Já o São Paulo que vai receber na quinta-feira, às 9h30 da noite, a equipe do Estudiantes, tá 2-0 Estudiantes, jogo pela Copa Sul-Americana. O Palmeiras recebeu o Vasco lá no seu Allianz Parque, né, com o time principal, né, gente? Foi com o time principal e teve muitas dificuldades. O Vasco marcou muito bem o time do Palmeiras. É difícil demais jogar contra o Palmeiras lá. Venceu por 1-0, um golaço do Rafael Veiga, né, rapaz? Qualidade para bater na bola é com ele, viu? Golaço do Rafael Veiga, mas também aconteceu tudo que já conversamos aqui no primeiro bloco desse vídeo, nesse confronto, o gol do Vasco mal anulado. Os reservas do Fluminense foi visitar o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, né? E o Flu conseguiu, tava perdendo por 1-0, virou para 2-1 e tomou um gol no final aí, o que acabou frustrando o Fernando Diniz depois do jogo, disse isso, né? Que foi frustrante e parabenizou aí a boa partida, né? Que os garotos, que quem entrou ali os reservas que entraram para jogar esse jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente sabe que é difícil jogar lá na Arena da Baixada, né? Muito difícil. Mesmo assim, o Fluminense com time reserva conseguiu empatar em 2-2. O Fernando Diniz, que também é técnico interino da seleção brasileira, parabenizou aí os jogadores do Fluminense. O Fortaleza recebeu o Coritiba e o Fortaleza 3-1 para cima do Coxa. E o Grêmio se recuperou aí no campeonato. O Grêmio vinha aí de derrotas, né? O Grêmio fez 3-0 para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro tá descendo ladeira aí, né, rapaz? Tá descendo ladeira aí o time do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesse momento, já é o 12º com 25 pontos. Tá a 4 pontos da zona do rebaixamento. O Cruzeiro que não consegue vencer em casa, não consegue vencer fora de casa. O Grêmio chegou a fazer 4-0, mas aí o quarto gol do Grêmio acabou sendo anulado, né? 3-0 pro Grêmio, então. Com isso, deixa eu ver aqui se tá tendo algum problema aqui no site do Globoesporte.com, não tá liberando aí, né? Para que assim pudéssemos ver também aqui a 22ª rodada do Brasileirão. Mas amanhã eu trago para você aqui a próxima rodada, quando formos falar de Série B, né? Do Campeonato Brasileiro, falaremos da Série A também. Estamos com o mesmo problema aqui, então não estamos conseguindo não. Classificação então da Série A, o Botafogo continua fazendo seu campeonato sozinho, né? Botafogo 51 pontos, 11 pontos a mais que o Palmeiras, que tem 40 pontos. Na terceira colocação, o Grêmio 36, em quarto o Flamengo também com 36 pontos, mas já veio ali no seu retrovisor o quinto colocado Fluminense com 35, o Bragantino que venceu a equipe lá, né? Rapaz, o Bragantino venceu quem, Cristiano? O Cuiabá, né, rapaz? O Bragantino venceu o Cuiabá, Cristiano. Deu um rosa aqui, um branco, um amarelo. Pois é, o Bragantino venceu o Cuiabá por 2-0 e com isso chegou a 35 pontos. Tá um ponto ali também do Flamengo e do Grêmio, né, rapaz? Os times mais bem colocados. O Atlético Paranaense perdeu a chance de chegar a 35 pontos também e ficar ali colado, né? Nos times do G4 ali do Campeonato Brasileiro. Em oitavo, Fortaleza 32 pontos. Em nono, Atlético Mineiro com 30. Em décimo, Cuiabá 28. 11º, São Paulo 28 pontos também. 12º, Cruzeiro 25 pontos. 13º, Corinthians 25. 14º, também com 25 pontos, o Internacional. 15º, Goiás 24 pontos. 16º, Bahia com 21 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Santos também com 21 pontos. 18º, o Vasco, 16 pontos. 19º, o Coritiba com 14 pontos. E com a vitória,
o América Mineiro, que é o lanterna do campeonato, chegou a 13 pontos. É a situação do Campeonato Brasileiro. Eu repito, para você que pegou o bonde andando, o Globoesporte.com está tendo uns problemas aqui, a gente não está conseguindo abrir a próxima rodada para passarmos para você aqui os próximos jogos. Mas amanhã eu prometo que eu trago aí tudo, né? Todos os jogos da próxima rodada da Série A do Brasileirão, que no caso do Brasileirão da Série A é a 22ª rodada, e no caso da Série B é a 26ª rodada, eu trago para vocês amanhã. Então é isso, né, gente? É isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Mas antes de encerrar o nosso vídeo, hoje, segunda-feira, vai ter um sorteio aí de mandos de campo da final da Copa do Brasil. Amanhã, ou até mais tarde, eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando para vocês aí sobre esse sorteio, quem vai decidir a Copa do Brasil. Aliás, onde vai ser decidida a Copa do Brasil? No Morumbi ou no Maracanã? A gente traz durante esse dia aí para você, aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Eu gravo um vídeo pequenininho para trazer aqui, para informar vocês que estão ligados sempre com a gente. Claro que às 18 horas também tem o nosso vídeo, né? Para trazer aí notícia de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. A gente falar aí das notícias que aconteceram nesse final de semana. Pois é, brigadão então pelo carinho, pela sua companhia. Uma ótima noite aí de segunda-feira para vocês. Se gostou, deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Comente, compartilhe e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Esquece do sininho de notificações não, hein, gente? Sininho de notificações, vai lá em todas, marque todas para que o YouTube te avise sempre que tiver aqui vídeo novo no nosso canal. Belezinha? Está chegando do trabalho agora, é? Tá chegando do trabalho aí? Ah, segunda-feira tá de folga. Tá de folga. Então, bom descanso para você, bom trabalho se você estiver trabalhando nesse momento, assistindo o nosso vídeo aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Esquece não, às 18 horas, se Deus quiser, a gente está de volta com muito mais informação. Beijão no coração, um abraço para vocês também. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto!